E aí, assim, Socorro, para a gente começar, né, eu queria que você, por favor, se apresentasse, falasse seu nome, de onde que você é, e se você se sentir confortável, falar a sua idade também. Se não estiver confortável, também tem problema não. Eu me chamo Socorro Melo, tenho 55 anos, moro em Belém, Pará. Eu comecei a assistir os seus vídeos a partir de um momento que eu, né, me deparei passando no YouTube, né, virando lá o celular para ver se encontrava alguma coisa interessante. Aí eu vi uma chamada, né, falando sobre independência digital. E aquilo me chamou muita atenção. Eu disse, opa, deixa eu dar uma olhada nisso aí que muito me interessa. E foi assim que eu cheguei até vocês. Então foi a partir de um anúncio, provavelmente, então, que você... Isso. E você falou que você mora em Belém. Na minha cabeça, você era do Rio de Janeiro. Não, não. Na minha cabeça, você era do Rio. Eu não... Essa questão de a gente conversar só por mensagem, eu achei que você era do Rio de Janeiro. Por isso que eu estava falando essa questão de previsão do tempo, porque eu jurava que você era do Rio. Que legal, Belém. Eu tenho, né? Hoje ele não mora mais aí, mas o irmão da minha avó, ele morou em Belém por muitos anos. Meus avós conhecem Belém, dizem que é uma cidade muito boa. Tem um açaí que é muito Você famoso. precisa vir conhecer aqui Belém, uma cidade muito agradável. O açaí é muito famoso, o açaí de verdade que vem Com daí. certeza. Porque aqui já é sorvete. Aí eu não me adapto muito com sorvete daí, não. Assim, a gente não conhece o outro aqui, então a gente acaba gostando do sorvete. Com certeza. E aí, beleza. Você comentou que você então assistiu um vídeo, né? Você viu um vídeo meu, você lembra se foi Facebook, onde que foi? Foi no YouTube. Ah, no YouTube. E no início, você teve alguma resistência? Você achou que aquilo dali podia ser mentira? Porque tem muita gente que fala, ah, Vinícius, da primeira vez eu não acreditei, eu achei que aquilo dali era mentira. Não, na verdade, eu fiquei bem curiosa para saber. Quando falou em independência digital, já foi uma coisa que me chamou a atenção. Disse, é isso aí que eu estou procurando. Aí eu fui, dei uma olhada, gostei, rapidamente me inscrevi. Maravilha. Porque tem muita gente que fala assim, ah, Vinícius, eu vi o anúncio, mas eu falei assim, não, isso aí não deve ser verdade, não. Aprender a mexer no celular, vou usar o meu celular para aprender a mexer nele, não deve fazer sentido isso. E realmente não é tão intuitivo, né? Mas acaba que a gente vê como que é possível, né? Não, porque já fazia algum tempo que eu estava à procura assim, de alguém específico só para me ensinar a mexer no celular, porque geralmente eu pedia para as minhas sobrinhas, e sabe, né? Como é jovem, não tem muita paciência às vezes de estar ensinando. E geralmente eu pedia para elas me ensinarem e elas faziam tudo, aí já me davam o celular pronto. Tanto é que meu e-mail, nenhum deles foi eu que criei, tudo foram elas. Baixar aplicativos também, elas que baixaram. Então, quer dizer que elas não tinham assim, aquela paciência, me explicar qual o caminho que eu deveria conseguir fazer. Aí, quando apareceu, né, o seu anúncio, isso me chamou a atenção. Isso é isso justamente que eu estou procurando. Alguém que possa me ensinar. Tanto é que eu passei muitos anos com J1, que é era aquele celular bem basiquinho e ainda tinha medo de mexer. Então, isso para mim foi essencial. Poderia ter independência, né? Não estar mais dependendo de ninguém para mexer no meu próprio celular. E assim, é igual você falou a questão do e-mail, né? Que você tinha, mas não era você que tinha criado, né? Foi suas sobrinhas. Uma coisa que foi até, né, no início, eu não entendia muito bem quando eu comecei, que eu pensei, será que eu preciso fazer uma aula ensinando a criar uma conta de e-mail? Eu acho que não, porque todo mundo que está no YouTube já tem um e-mail criado. Uma pessoa que tem um celular, ela tem um e-mail, porque o e-mail, sem o e-mail a gente não consegue baixar aplicativos, por exemplo. Hoje, né, se uma pessoa que não tem esse conhecimento que eu estou falando, que precisa de um e-mail, baixa aplicativo sem saber que é necessário. Porque quando foi feito o cadastro no celular dela, alguém foi lá e colocou o e-mail. Porque senão não conseguiria baixar aplicativos depois. Então, no início eu pensava, eu acho que eu não preciso explicar como que cria um e-mail. Só que depois eu percebi que todo mundo já tem, que tem um smartphone, que é esses celulares inteligentes, né? Já tem um e-mail cadastrado, mas na maioria dos casos não foi a pessoa que criou, foi alguém que criou para elas. Então, toda vez que eu falo alguma coisa sobre e-mail, sempre surgem curiosidades, surgem perguntas que antes eu imaginava que elas não existiriam, pelo fato das pessoas já terem, mas na verdade não. Você imagina, é como se alguém te desse um carro
mas não te ensinasse a dirigir. E, na minha cabeça, todo mundo que tem um carro sabe dirigir, mas na prática não é assim. As pessoas criam a conta de e-mail, mas não te ensinam como criar, muito menos como utilizar. Às vezes as pessoas não sabem nem o próprio endereço de e-mail. Então eu falei, não, tem que ter aula sobre isso aqui, e por isso que dentro da nossa comunidade tem aula Era o que ensinando a criar. acontecia comigo. Eu tinha o e-mail, eu tive que anotar, porque eu não sabia, né? A senha não foi eu que criei, tudo foram elas. Então, quer dizer, eu tive que anotar tudo para eu não esquecer, justamente pelo fato de não ter sido eu que criou. Então, era uma coisa assim muito... Às vezes eu me sentia assim meio constrangida de pedir algo para alguém e era coisa assim tão fácil de resolver. Aí eu preferia ficar ali, né, tentando resolver, só que tinha a questão do medo, né? Eu tinha medo de tocar em alguma coisa, aí fazer o celular, sei lá, desligar, apagar, era algo assim do tipo. E assim, realmente, o medo é uma das coisas que a gente precisa realmente combater aqui, porque não é exatamente dessa forma assim. Eu sei que a gente precisa ter cuidado, tem que saber onde aperta, por isso que a gente ensina desde o início aqui. Só que o celular, você não vai tocar o dedo em algum botão dele, ele vai simplesmente fazer uma coisa que eu possa julgar uma coisa, tipo uma coisa séria, como por exemplo, apagar fotos, apagar documentos, são coisas que ele não faz com um simples toque. Sempre vai ter uma confirmação, vai ter o próprio celular perguntando: tem certeza que você deseja fazer isso? E aí você vai lá e precisa confirmar mais uma vez. Para quê? Para evitar que esse tipo de coisas realmente aconteça. Quando a gente fala de fotos, ainda tem a pergunta se você quer mandar para a lixeira e depois se você quer excluir mesmo, você tem que ir lá na lixeira e excluir ela. Então, quando você vai começando a se familiarizar, você vai vendo que não é esse bicho todo de 7 cabeças. Eu não sei se você consegue entender isso que eu estou querendo dizer, bicho de 7 cabeças, que aqui isso é muito comum para a gente fala isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Mas aí eu não sei se vocês conhecem, é como se fosse uma gíria, né? É para você ver que às vezes o medo dificultava até de você ler o que estava escrito lá, você simplesmente queria sair daquela situação, você não lia o que estava escrito ali na tela, simplesmente ficava apavorado, né? E uma coisa que me fez assim perder o medo foi uma coisa que você falou uma certa vez, que eu não sei quem foi que tocou um assunto de criança, aí você colocou como exemplo a sua filha, né? Que ela mexe no celular sem medo, e você disse assim, vocês precisam ser que nem as crianças, não ter medo de arriscar. E aquilo, sabe, sério, essa frase serviu para mim. Né? Então, desde esse dia, né, eu resolvi me arriscar. Se danificar, tudo bem, mas eu pelo menos tentei. Então, foi isso assim que me motivou, perder esse medo. E agora não, eu me arrisco, se apagar, eu procuro consertar, se não der para consertar, eu recorro a vocês, que é assim que tá indo. E assim, olha o que aconteceu. Foi no sábado, antes do Dia das Mães. Eu fui no shopping e aí na hora de sair eu precisei pagar o estacionamento. Aí tinha um senhor na minha frente. E eu vi que ele estava demorando. Aí veio aquele, eu não sei, é tipo o segurança do shopping, veio até o senhor e ofereceu ajuda. Aí pegou e fez para ele. Na verdade, ele deve ter perguntado: você quer ajuda? O senhor deve ter aceitado a ajuda, só que o rapaz foi lá e fez. Ele foi apertando o dedo, tirou o papelzinho e entregou para o senhor. Lógico que eu não poderia oferecer ajuda ali, né? Porque ali eu não estava no papel de professor, eu teria que mexer no cartão de crédito dele, eu não poderia jamais fazer isso. Então eu fiquei quieto. Mas eu percebi que ele não conseguiu fazer sozinho. E aí, quando eu fui fazer, eu nunca tinha feito o pagamento daquela forma. Era tipo caixa, igual tem no caixa eletrônico em bancos, era um aparelhinho daquele tipo, onde eu precisava responder algumas perguntas e no final gerava o pagamento. Eu nunca tinha feito, foi a primeira vez que eu fiz, mas eu consegui fazer simplesmente lendo. E eu vi que era simples, mas mesmo sendo simples, por ele não ter familiaridade, ele ficou com medo. Então, às vezes a gente tem medo por não ter familiaridade com a tecnologia, acredita que tudo vai ser difícil, mas naquele caso ele não era. Eu imagino se tivesse um papel escrito a caneta, se algumas perguntas, ele saberia responder. Mas o fato de estar na tela de né, era como se fosse um computador, já criou um bloqueio na cabeça dele. E era assim: você deseja pagar via cartão de crédito ou dinheiro? Aí marca a opção de cartão de crédito. Marca a opção de cartão. Crédito ou débito? Crédito. Informe seu CPF. Digitei meu CPF.
ok, inseri meu cartão e pronto, saiu o dinheiro, né? Aí depois botei minha senha. E assim, aí o dinheiro não, saiu o comprovantezinho de pagamento, pagamento efetivado. Então, assim, eu falando, são perguntas simples, mas o simples fato de estar naquela máquina ali já criou um bloqueio naquele senhor. E às vezes a gente tem esse bloqueio por ser um equipamento eletrônico. E se fosse num papelzinho, eu tenho certeza que a gente não teria esse medo. E aí é isso que a gente precisa combater aqui. Certeza. Tanto é que para eu aprender a mexer no caixa eletrônico, eu tive que treinar várias vezes. Chegava lá, dava aquele bloqueio, aí tinha que vir lá aquelas moças que ficam lá auxiliando para me ajudar, porque eu tinha medo de fazer algo errado, né? E as pessoas me diziam, se fizer algo de errado, teu cartão vai ficar preso. Aí eu tinha aquele medo, poxa, se eu mexer algo aqui, meu cartão vai ficar preso, e aí? Então, tudo isso, eu creio que gera esse bloqueio por causa do medo que a gente coloca, né? Acho que a gente fica assim com medo de tanto ouvir informações falsas, que a gente acaba dando crédito e cria esse bloqueio que a gente não consegue. Trava, dá aquela travada que não consegue fazer nada. Eu assim, quando eu fui usar caixa eletrônica a primeira vez, tem muitos anos isso, né? Mas ó, eu não lembro se foi quando eu comecei a estagiar que criaram uma conta no banco, mas eu também, aquilo ali não era normal para mim. Eu era, né? Eu devia ter na época, acho que 18 anos, 18, talvez 19, mas aquilo ali também não era confortável para mim. Só que aí você vai pegando familiaridade, e não é nem familiaridade com caixa eletrônico, mas é com os equipamentos de uma maneira geral, eletrônicos de uma forma geral, você vai acostumando. Igual você falou que precisou várias vezes da ajuda de outras pessoas. Por quê? Porque não é algo do seu cotidiano, não é algo que você faz ali todo dia, que você tem familiaridade no primeiro momento. Mas depois que você aprende, dificilmente você vai esquecer. E a repetição é fundamental nesse processo inicial de você aprender. Para você, de fato, aprender, é preciso a repetição. Tanto que as aulas ficam gravadas para isso, para vocês poderem ver e rever quantas vezes forem necessárias, porque é importante a repetição. Dificilmente alguém vai aprender alguma coisa de primeira. Se eu for pagar, se eu voltar no shopping e for pagar de novo, eu vou precisar ler com atenção mais uma vez, porque aquilo ali não é familiar para mim. Então é assim, faz parte. Com certeza. Você comentou a questão, né, que você pedia ajuda às suas sobrinhas, né, e aí era desconfortável. Como é que era isso, né? Elas, você sentia um pouco de má vontade delas ou não? Era mais você mesmo que se sentia mal de ficar incomodando? Porque às vezes a pessoa até tem boa vontade. Não era má vontade, não tinha paciência para ensinar. Essa é a verdade, né? Porque às vezes, né, eu digo assim, a minha irmã diz assim, quando a gente vai ficando mais jovem, né, a cabeça dá uma travada assim que a gente não consegue aprender com certa facilidade, né, como os mais novos. Aí às vezes elas explicavam, aí faça, tia, aí eu ia lá dar uma travada, e aqui para onde eu vou? Aí elas não tinham, me dá aqui, aí elas mesmas faziam, sabe? Aí era isso que me deixava desconfortável. Poxa, eu não consigo nem entender o que elas estão explicando. Aí isso me deixava assim numa situação meio constrangedora, porque sempre eu tinha que estar perguntando algo. E muitas das vezes, aí as pessoas perguntavam, Socorro, entra no Facebook, eu postei uma foto, curte lá, eu curti, como é que eu vou curtir? Eu não sei nem como é que eu chego no Facebook. Aí uma certa vez, né, eu pedi para o meu sobrinho, baixa o Facebook para mim, que tem várias pessoas que eu conheço que tem Facebook, que enviaram foto, aí que ele me ensinou, ele baixou o Facebook para mim, me ensinou como era que curtia, como comentava, mas tudo assim superficialmente. Aí eu tive que eu mesmo aprender como se fazia, porque a explicação dele foi bem fácil. Aí, a maioria dos meus aplicativos que eu tenho baixado hoje foram baixados por eles. Né? Agora, depois que eu comecei a ter aulas, os novos aplicativos já fui eu que baixei. Aí eu não tive nenhum problema. Já estou sabendo. Isso. E assim, graças a Deus eu estou ouvindo essa palavra, porque agora eu sou sabido com muita frequência. Então, assim, para mim é muito bom ouvir isso de vocês, saber que a gente está no caminho certo, que a gente está conseguindo evoluir. E igual, né? Você falou que agora os aplicativos você que baixa. Depois que você aprendeu que se baixar pela Play Store não tem perigo, então é tranquilo também, porque tem muita gente que tem medo de pegar vírus, e com razão, né? Dependendo de onde você baixa esses aplicativos, você pode realmente pegar um vírus, né? Um probleminha no celular.
E aí, quando você aprende que para fazer o download, né, que é baixar o aplicativo, você precisa ir na Play Store, que é aquele aplicativozinho que já vem no celular, aí fica tranquilo. Aí você se sente confortável, sabendo que toda vez é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu tenho que vir na Play Store, digitar o nome do aplicativo e ele vai fazer o download, vai fazer a instalação. Então, se seu sobrinho tivesse, talvez lá atrás, quando foi falar do Facebook, te falar, olha, tia, toda vez que você precisar baixar um aplicativo, tem que ser aqui, tá? Fazendo por aqui não tem problema, não tem perigo. Você se sentiria confortável para isso. Por isso que, ao invés, a gente não pode apenas falar assim, ó, toca aqui, depois ali, tá pronto. Não, tem que explicar. Por que você tocou aqui? E agora, por que tocou aqui? Por que eu preciso tocar aqui e não aqui? Então, é importante aprender por que está fazendo aquilo dali também, para que nas próximas vezes, isso vai te fazer pensar. Opa, peraí. Aqui está falando que se eu apertar, eu vou fazer o download do aplicativo. Ah, então é sinal que eu não tenho esse aplicativo no meu celular ainda, é isso que eu quero. Então eu vou apertar aqui mesmo. Então você começa a entender. Às vezes você aprendeu uma coisa que você achou que você não ia usar nunca mais, mas a teoria daquilo te ajuda em outras coisas. Igual uma coisa que eu brinco sempre, os 3 pontinhos. Todo lugar que você vê esses 3 pontinhos, pode tocar ali que vão ter outras opções. E aí você vai ver isso no WhatsApp, você vai ver isso em um monte de lugar. E é assim. Então, uma coisa vai te ajudando na outra. 3 pontinhos é famoso. E eu quero deixar eles bem famosos mesmo, porque aí sempre tem alguma coisa importante, sempre tem acesso a mais opções. Então, na dúvida, não tá achando? Procure os 3 pontinhos que provavelmente vai estar lá dentro. Outra coisa também que me chamou muita atenção no curso de vocês, principalmente da sua parte, é a paciência que você tem de ensinar. Porque eu digo assim, né, que para lidar com pessoas assim que têm uma certa dificuldade de aprendizado, tem que ter muita paciência. Porque a gente, por exemplo, se você começa a explicar rápido demais, a gente não consegue assimilar, vai dando um nó na cabeça, aí que a gente trava mesmo, não consegue entender nada. Então, esse é um diferencial que eu acho em você, na sua equipe, que vocês têm essa paciência. Por mais que a gente esteja encontrando dificuldade, você sempre dá uma outra oportunidade, ou então você procura explicar por um outro caminho que se torne mais fácil. Então, esse é um diferencial muito enorme que vocês fazem no curso de vocês. Né? Eu Obrigado. sempre digo assim, olha, vai lá no 40 Mais Digital, que lá você vai aprender. Aí tem aquelas pessoas, né, que tem aquele certo receio, mas eu vou aprender pela internet. Não acredita. Não, mas vai lá, tá aqui o meu exemplo, eu aprendi. Exatamente. Hoje em dia eu já não tenho mais dificuldade de mexer no meu celular, eu mesmo vou, se eu não sei, eu me arrisco. Se der alguma coisa que eu não sei resolver, eu recorro a eles. Sempre eles têm uma solução para me dar. Então, eu sempre digo. Agora, não sei se alguma das indicações que eu fiz, né, alguém se inscreveu. Olha, eu sei que tem mais alunos que são de Belém, tá? Tem uma ilha aí em Belém, não tem? Uma aluna já comentou comigo que mora numa ilha. Eu não sei se faz parte de Belém ou se é do Pará, mas ela é uma ilha, aí ela me mandou foto, né? É uma ilha de rio, né? Mas um lugar muito bonito, ela me mandou foto uma vez. Você sabe o nome da ilha? Agora eu não vou lembrar de cabeça, não. Mas uma ilha muito bonita. Ilha do Combu? Não vou saber de cabeça, socorro. Não sei se tem mais de uma aí. Mas assim, eu falei assim, nossa, eu nem sabia que tinha ilha em Belém, né? Porque a gente imagina rio, e ela me mandou a foto, parece uma praia. Parece uma praia, só que de água doce. Várias ilhas aqui. No município de Belém tem vários. No interior, muitas. Isso que você precisa me conhecer. Um dia eu tenho que ir aí, sim, com certeza. Eu tenho muita vontade de conhecer essas regiões, assim, tem muito lugar bonito no Brasil que a gente não conhece, né? Só por foto. E aí, quem sabe um dia pessoalmente. Mas, assim, isso é realmente muito interessante. É muito legal ver todo esse aprendizado de vocês. E, assim, uma coisa que me faz... eu entendo que vocês precisam se sentir o máximo confortáveis na hora que vocês estão ali, né? Vamos dizer assim, com o chapéu de aluno na cabeça. Vocês precisam se sentir confortáveis de poder fazer perguntas. E quando vocês estão perguntando, para mim, eu entendo que a Socorro, se ela está me fazendo pergunta, é porque ela está buscando aprender. Então, ela está ali, ela está se esforçando. E aí é que eu sinto mais prazer ainda em ensinar. Então, aí eu me sinto ainda mais confortável de poder falar. E você falou que eu ensino, às vezes, o caminho mais fácil? Depende. Tem vezes que até tem um jeito mais fácil,
Mas se aquilo dali é importante aprender daquela forma, eu sigo ensinando daquele jeito ali para vocês aprenderem. Tem uma maneira mais simples de fazer alguma coisa. Só que se aprender daquela maneira mais difícil, vai te ajudar em várias outras coisas. Então eu vou ensinar da maneira mais difícil porque vai te ajudar nos outros. Uma coisa comum é aquele fato de você precisar trocar de uma tela para outra rapidamente, quando você está usando alguma coisa no celular. Você troca entre aplicativos já abertos. Quando você vai instalar o Telegram, por exemplo, você precisa ir lá no seu e-mail, pegar um código que foi enviado e voltar para o Telegram e preencher. Aquilo dali, pode existir outras maneiras mais simples, mas eu ensino daquela forma ali, porque aquilo serve para vários outros ensinamentos. Porque é algo que eu vejo que é uma dúvida meio que geral. Então, não vou ensinar nada mais fácil que não, eu vou no mais difícil, porque eu sei que vai ser importante. Porque se você ensinar só a maneira mais prática, mais fácil, quando a gente se deparar com uma maneira mais difícil, a gente vai ficar perdido, não vai saber como resolver. E Socorro, como é que era a sua relação com o celular antes? Você falou que você tinha medo, né? Você deixava de usar, de fazer as coisas nele? Ah, eu sei que tem essa funcionalidade, mas eu não vou nem tentar, não, porque eu não sei. Era mais ou menos assim? Como é que era? Básica, ligações, mensagem, só. Era básico. A maioria do tempo a gente ficava encostado ali, porque eu não tinha o que mexer, que não tinha aplicativos baixados, era só para fazer ligações mesmo e mensagem. Entendi. Socorro, eu tô lembrando aqui uma coisa, né? Eu não tenho a cabeça muito boa, não, né? Hoje a gente tem mais de... a última vez que eu olhei, tinha mais de 880 alunos, alguma coisa assim. Então tinha muita gente, graças a Deus, querendo aprender. Se eu não me engano, logo quando você entrou, você falou que você tinha um J1 agora, né? A gente conversou e você trocou de celular porque o seu celular não tinha não conseguia instalar o aplicativo da Hotmart, não era isso? Isso. Eu não sei de onde eu tirei que você era do Rio de Janeiro, mas eu lembro disso. Justamente por isso, porque para mim não adiantava trocar de celular, porque eu não sabia mexer. Aí o confortável para mim era continuar com aquele mesmo, que eu ligava, enviava mensagem, para mim era o básico. Aí depois que eu comecei a entender, eu disse, agora sim, agora eu vou trocar. E já estou querendo trocar de novo, quero comprar um Smart, um Smart melhor, ou então um iPhone, não sei, porque eu estou querendo aprender cada vez mais. E agora a gente tem aula de iPhone também, né? Então... Chega dessa independência, dessa dependência dos outros, porque agora eu mesmo quero aprender a fazer. Tanto é que eu agora estou fazendo curso, aprimorando, né, na minha área, que é a confeitaria. Já consigo fazer cursos, né, online, para mim está sendo maravilhoso. Só o fato de eu não precisar estar me deslocando de casa para ir aprender numa escola, enfrentar trânsito, né? Tá naquela correria, vai para casa, vai para o curso, para mim está sendo uma maravilha. Eu estou trabalhando aqui e estou assistindo aula, então, coisa melhor do que isso. E assim, é realmente muito prático você poder fazer as coisas da sua casa. Igual assim, apesar de eu estar aqui, né, de você me conhecer como professor, mas eu também sou aluno de cursos digitais. Eu faço curso de inglês do mesmo jeito que você faz o meu curso, a nossa comunidade. Eu faço pelo computador também. Sentadinho aqui, acordo cedo, sento aqui na frente do meu computador ou no celular e faço a minha aula de inglês. Então, assim, eu não preciso ir até um lugar. Eu lembro que meu irmão sempre foi mais disciplinado que eu. Ele é mais novo que eu e ele sempre foi mais disciplinado com a questão do inglês. E aí eu lembro que teve um momento que a gente fazia curso junto, depois eu parei e ele continuou. E aí teve um momento que a escola de Piúma fechou e ele teve que ir para Anchieta, que é a cidade vizinha, então ele andava de ônibus, é pertinho, mas assim, ele fazia, eu acho que era tipo 1 hora de aula por 2 vezes na semana. Só que para fazer 1 hora de aula, ele tinha que gastar 30 minutos dentro do ônibus. Era 15 para ir, 15 para voltar. Então, assim, metade do tempo ele passava dentro do ônibus. Com certeza. Tipo assim, no caso seria 1/3 do tempo total, ele estava dentro de um ônibus, sendo que ele poderia estar meia hora aí também estudando em casa, fazendo outras coisas. Então, assim, é muito facilidade a gente poder estudar da nossa casa. E é um negócio que tem crescido muito. Você vê as faculdades, né? Pós-graduação, tantas coisas que dá para fazer hoje pela internet. Então, assim, ficou algo muito... E outra coisa, assim, que eu me senti, assim, liberta quando eu aprendi a fazer meus pagamentos
né? Via celular, sem precisar estar enfrentando fila em banco, sem precisar. Porque já sabe, né? Hoje em dia todo mundo quer ser o primeiro a chegar cedo, se torna aquela fila enorme. Então, para mim, foi libertador. Eu não precisar estar indo em banco para fazer meus pagamentos. Tudo eu faço online, rapidinho, né? Então, pelo Pix, pelo pagamento, né, e débito automático, tudo é rápido. E antes não, tinha que me deslocar até o banco, ou então uma casa lotérica, tinha que imprimir boleto. Então, tudo isso era uma perda de tempo. A gente poderia estar fazendo outras coisas, estar perdendo tempo em fila de banco, em lotérica. Então, para mim, isso não tem preço. Para mim, foi maravilhoso. E assim, tem gente que fala, né? Uma vez um senhor falou comigo: ah, mas enfrentar, ir no banco, o que que custa? Eu comentei uma vez, eu fiz um vídeo falando que eu estava passando no centro da cidade, eu e a Jéssica, e aí eu vi as pessoas naqueles. Eu não sei se isso é comum em outros lugares também, mas aqui em Piuma tem tipo, eu acho que é banco postal que eles chamam, que é como se fosse uma lotérica, assim, é um lugar onde você vai, as pessoas vão para pagar contas. E aí é num posto telefônico, eu acho que nem funciona mais como posto telefônico, sinceramente, mas lá serve para pagar contas. E aí estava chovendo. Aí a fila vinha para o lado de fora, pegava na calçada, e aí tinha um pedaço da calçada que tinha cobertura. Depois da cobertura, as pessoas estavam com guarda-chuva, e tinha gente que nem estava com guarda-chuva e estava encostado na parede para molhar menos. Aí eu comentei, falei, se essas pessoas soubessem pagar contas pelo celular, elas não precisariam estar ali numa fila, alguns na chuva. Aí um senhor até falou assim, ah, mas o que que custa uma chuvinha de nada? É bobeira, isso aí não atrapalha não. Mas tudo bem, tem gente que gosta de ir, não tem nada errado com isso. Você quer continuar indo pagar suas continhas lá, pessoalmente? Pode ir, mas no dia que você não puder ou que não tiver como ir, que você saiba fazer de outra forma. Que aí essa outra forma é o celular. E geralmente quem faz essas opções são pessoas que não têm outra coisa para fazer, né? É um jeito de sair de casa, de ocupar o tempo. Mas quem é ocupado, quem trabalha, fica difícil, né? Perder tempo em fila de banco, né? Tá fazendo um percurso de ônibus que demora 30, 40 minutos, né? Podendo estar adiantando o seu trabalho em casa, é ótimo, excelente. Mesma coisa foi o Pix. As pessoas me passavam tanta informação errada a respeito do Pix. Não, se você instalar o Pix no seu celular, vão roubar todos os teus dados. Vão raspar tudo que tu tiver na tua conta. E eu ficava assim, apavorada. Disse, meu Deus, nunca quero baixar esse negócio no meu celular. Então, depois que eu entendi, vi que realmente não é isso que as pessoas falavam. Né? Ao contrário, é uma facilidade. Mas eu tinha, assim, terror de Pix. As pessoas perguntavam, tem Pix? Não, nem quero. Eu falava assim mesmo, nem quero, porque eu vieram essas informações erradas, que se eu baixasse, todos os meus dados iam ser roubados. Tinha muita, quando começou tinha muita, né, fake news mesmo, né, pessoas falando sobre sequestros, né, dessas coisas, mas assim, o Pix é uma forma de transferência que hoje é gratuita, que é bom pra gente. Já existem formas de transferência tipo TED e DOC, que dependendo do banco, paga a taxa. Eu não lembro agora de cabeça, tem muito tempo que eu fiz a aula do Pix, mas eu tinha conta no Banco Itaú, da empresa que eu trabalhava, e as transferências lá eram valores altos que a gente precisava pagar. Se eu não me engano, eu acho que era na faixa de 13 a 15 reais por transferência. Às vezes o pessoal da empresa juntava lá, fazia tipo um chá de fralda, uma coisa assim, a gente ia contribuir, era pouco dinheiro, uma festinha no final do mês, era pouco dinheiro, mas tipo assim, às vezes você tinha que contribuir com 10, 20 reais, mas pagava 15 de transferência quando ia juntar tudo numa conta só. Então, com o Pix, a gente não tem mais isso. E aí algumas pessoas com medo também, né? Ah, mas tem a questão do sequestro relâmpago, que as pessoas vão sequestrar e fazer transferir o dinheiro. Uai, mas dá para fazer isso com TED e DOC também? Se a pessoa te parar na rua, né, te sequestrar e mandar você fazer uma transferência, depois que a transferência sai do seu celular, dificilmente você consegue reverter. Então, assim, foi um alarme que, no meu ponto de vista, foi desnecessário. Claro que a gente tem que tomar cuidado com qualquer coisa, qualquer tipo de transferência, mas não que o Pix é o vilão. O vilão são as pessoas erradas, né? Igual hoje tem limitação da quantidade do valor do Pix. Mas o que eles fizeram? Eles podaram um pouco um benefício nosso
porque não conseguem dar conta dos bandidos. Então, assim, é complicado, sabe? É complicado. E aí, assim, Socorro, voltando no questão, igual você falou do celular, que você resolveu trocar e tá pensando até pegar um melhor agora, talvez um iPhone. Uma coisa que a gente criou depois, né, da comunidade já em andamento, com várias aulas, uma necessidade que a gente viu dos alunos é que vira e mexe um perguntava, Vinícius, eu tô querendo trocar meu celular, qual você indica? E aí eu falei assim, pô, eu não vou ficar falando para as pessoas qual celular comprar, eu vou criar um documentozinho onde eu explico a questão da memória, a questão do processador, algumas coisas simples, mas que fazem total sentido na hora de escolher um celular. Aí peguei e fiz isso. Fiz isso por quê? Porque depois que as pessoas entravam, elas viam mais possibilidades no uso do celular, elas queriam um celular melhor, elas queriam comprar um celular melhor. O que elas tinham, que sempre atendeu, como elas começaram a aprender, já não estava atendendo mais tanto, que foi o seu caso. Aí eu falei, não, eu tenho que criar alguma coisa para eles entenderem, para eles saberem escolher um celular melhor. Então, isso não foi só com você. Vários outros alunos também sentiram a necessidade de ter um melhor. Então, isso é legal ver que vocês estão sempre querendo, né, depois que viu que é possível, que... A questão dos gigas. Eu não tinha a menor noção do que era, né? Agora, quando eu vou escolher um celular, eu já ando pesquisando, né? Eu quero um de 128 gigas. Aí, outro dia, a minha sobrinha, né, eu disse que eu estava querendo comprar um tablet. Aí ela viu um anúncio, olha, tia, esse tablet aqui tá bacana, R$ 1.500. Quantos gigas? Ela, o quê? Quantos gigas? Eu não sei nem o que é isso. Olha, eu fiquei feliz. Poxa, eu sei uma coisa que ela não sabe. Né? Então, para mim, foi interessante, sabe? Eu disse que eu tenho conhecimento de uma coisa que ela, sendo mais nova, que ela não tem noção. Quer dizer que ela comprou o celular dela, mas não sabia nem quantos gigas tinha. Então, eu E achei assim, para quem está ouvindo a gente aqui não sabe, né, o que é giga, se isso faz sentido ou não, basicamente é ele que é responsável por deixar seu celular cheio ou não, com a memória cheia ou não. Então, se você compra um celular, por exemplo, 16, 32 gigas, 32 gigas ainda acha, 16 são celulares mais antigos que nem faz mais com essa memória. Seu celular vai ficando cheio, por quê? Porque tem poucos gigas. Imagina, na época que eu fiz essa aula, acho que eu fiz analogia com guarda-roupa, né? Imagina, um celular de 16 gigas é um guarda-roupa pequenininho, com 2 portas. Quando você compra um de 128 gigas, ele é um guarda-roupa daquele de 6 portas, grandão, que você coloca um monte de coisa dentro dele. Então é importante demais saber que se você comprar um pequeno, uma hora ele vai ficar cheio rápido, e aí você vai precisar ou trocar ou começar a excluir, apagar fotos importantes, coisas importantes. Então, assim, isso você está certíssimo de olhar isso na hora de uma compra. É o que está acontecendo com esse meu celular agora. Ele é de 32 GB, já não está comportando mais os aplicativos que eu tenho. Eu já estou pensando em mandar ele à frente e comprar outro. Quem sabe, né? No meu aniversário. Maravilha aí, ó. E, Socorro, o que você acha, então, assim, né? A gente conversou sobre várias coisas interessantes. O que você acha que mudou depois que você, né, se tornou aluna? Confiança? O que você acha? Que você... Mudou tudo. Principalmente a questão do medo, de me arriscar. Agora eu me arrisco sem ter medo, sem travar. Né? Uma coisa que eu aprendi muito é tocar em alguma coisa, o que aparece na tela eu leio. Antes eu não conseguia ler, que eu ficava travada, como eu já falei, né? Eu não conseguia. E hoje em dia não. Eu leio, olha, está aqui, eu tenho que fazer isso e por aqui. Se eu não acho alternativa, já procuro em outro lugar. Então, a questão do medo para mim foi essencial. Agora eu já não tenho dificuldade em quase nada. Se tiver, é coisa pouca, aí eu vejo se tem alguma aula que explica, eu já vou lá, assisto. Muito raro hoje em dia pedindo ajuda de alguém. Maravilha. E assim, eu não sei se você já chegou a usar um novo aplicativo, né? Você falou que você tá, né, tá na correria dos bolos aí, mas o novo aplicativo agora, o da Raposinha, lá dentro tem uma lupa onde você consegue pesquisar o tema da aula. Então, por exemplo, você falou, a gente conversou sobre o Pix aqui. Se você quiser rever a aula do Pix, você não precisa entrar lá e ficar procurando qual que é a aula, porque hoje deve ter mais de 100 aulas. Então, ao invés de você procurar no meio disso tudo, tem uma lupa logo na parte inicial do celular, do aplicativo, e você digita lá o que você está procurando. Por exemplo, Pix, aí vai aparecer a aula sobre o Pix, e você vai lá e pode assistir. Então, assim, tem essa funcionalidade agora para facilitar.
eu achei ótimo, que ficou muito fácil, porque na Hotmart tinha todo aquele processo, né, da gente entrar, né, procurar lá, ficar... Tanto é que tem muitas aulas que eu não assisti ainda devido ao tempo. Às Mas vezes assim, eu eu estou vejo que você fazendo está sempre tentando acompanhar ao vivo, né? Você participa das com lives certeza, Tirador. quando dá, eu É estou muito. lá. Quase já nem faço mais perguntas, porque os meus colegas fazem a pergunta e já respondem. Olha, era isso que eu queria saber, já respondeu, então fico lá só Mas de... o suporte, né, na nossa comunidade é algo fundamental. Mas assim, uma coisa que eu tenho sentido cada vez mais, né, com o passar do tempo. Os primeiros alunos, no caso você também é uma das primeiras, não mandam quase mensagem hoje em dia. São raros os casos. Por quê? Porque perdeu o medo. Eu acho que lá no início fazia, tipo assim, perguntava mais pela questão também da insegurança. Mas conforme foi aprendendo, estudando e vendo que não precisa ter medo, vocês começam a fazer as coisas e não perguntam. Esse dia tinha uma aluna que ela teve muita, mas muita dificuldade mesmo quando ela entrou, na época era Hotmart ainda, as aulas ficavam na Hotmart. E aí, assim, eu tive muita dificuldade, né, a gente junto, para conseguir fazer ela acessar as aulas. O celular dela, na época, não era um celular tão bom, né? Ela tinha dificuldade com a visão dela também. Então, ela tinha várias limitações, mas tinha muita, mas muita força de vontade. E aí, beleza, a gente conseguiu, ela começou a assistir às aulas, e aí ela fazia perguntas, né, na semana, fazia várias perguntas, depois ela parou de perguntar. Aí eu falei, opa, ela tá sumida. Deixa eu dar uma olhadinha o que está acontecendo com ela. Fui olhar, ela estava assistindo várias e várias e várias aulas dentro do curso. Eu consigo ver, né, o desenvolvimento dos alunos. E aí foi uma surpresa assim, muito, muito boa para mim, que eu vi que ela parou de perguntar, não porque ela tinha desistido, mas porque ela estava sabendo fazer sozinha, assistindo às aulas. Então eu fui lá ver as aulas, várias aulas, tudo completinhas que ela estava fazendo. Então, assim, é Eu acho que normal foi com uma passa. das alunas também que bombardeou você de tanta pergunta. Mas é normal no início. É normal, principalmente por causa da questão da insegurança. Mas depois vai parando de perguntar porque vai ficando tranquilo. Você vai começar a perceber que, eu entendi. Qualquer coisa eu assisto a aula pela segunda, terceira vez e eu vou saber colocar em prática. E é isso que vem acontecendo. Então, eu estou vendo um padrão nisso também. Que quando entra é normal fazer pergunta, mas eu já percebi que elas vão diminuindo essas dúvidas ao longo do tempo. E não necessariamente porque pararam de estudar, não, pararam de aprender. Pelo contrário, que agora estão conseguindo fazer várias coisas sozinhos. Então, assim, eu acredito que esse seja o seu caso também, porque eu não estou vendo você perguntar tanto mais. Então, assim, parabéns, porque é assim mesmo. Estou aprendendo a andar com as minhas próprias pernas agora. Igual criança, né? Descobrindo tudo, sem medo, pode cair, mas saber que cair, levanta de novo e continua. Então, é assim que eu estou me sentindo, né? Mas, Socorro, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua contribuição. Tenho certeza que alguém aqui vai assistir, vai se sentir identificada com você, vai perceber que tinha os mesmos medos, receios que você, talvez alguns de Belém também. Então, muito obrigado por isso. Foi um prazer conversar com você. Saber que você mora em Belém e não no Rio de Janeiro, não sei de onde que eu tirei isso. Agora, não sei de onde você tirou essa ideia que eu moro no Rio. Mas então tá bom, Socorro. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer esse bate-papo e a gente se vê qualquer dia desse. Obrigada a você, querido. Foi um Fica prazer com conversar. Deus. Tchau. Obrigado. Tchau.